tá? O Turbomeji. O verso que eu traço essa semana para vocês diz assim, tá? Ologbon oleta kokomi sechiaso omorakan omoe peile arinaka orebi onailek pepekun adiva fun alabaun ijapa nijo kogbon kori kopere kosi eboboniuse osinbekun biorubo oúnjẹ ọgbọ́n àonígbọ́n ẹ̀yìn tí fítọ́ ìpín ọgbọ́n ọ̀sẹ̀ tán níláyè ọgbọ́n akún lẹ́yìn. Ese quiere decir literalmente o siguiente. Eran tres aguos que consultaron para Alabaun y Japa, que es a tartaruga. El primero aguo es Olopon leta coco mesetiaso, que quiere decir, no existe sabio, ninguém tiene tanta sabiduría como para poder amarrar agua dentro de un paño. El segundo agua quiere decir, Omo rancan, Omo epeile, quiere decir, no existe alguien tan inteligente como para saber cuántos graus de areia tem na Terra. Tá? Ninguém pode contabilizar quantos graus de areia tem na Terra. O terceiro agua diz, Arinaka Orebi ou Nailekbepekun. Não existe viajante, viajero, tá? Que conheça o final de todos os caminhos que existem na Terra. Esses foram os aguas que consultaram para Alabaun y Japa, a tartaruga. Cuando ella quería subir para la palmeira a esconder a sabiduría que ella posuía. Os babalawos pidieron para ela fazer ebó, só que ela se negou, ela não quis fazer ebó. Tá? Foi devido à sabiduría que a própria tartaruga queria esconder, ela só utilizó a sabiduría do Igbin. Es por esa razón de que a sabiduría en un mundo no va a acabar y es por eso que a sabiduría en un mundo está repartida. ¿Tá? Esa sería un poco a traducción literal del verso. Ahora vamos para a historia. A historia dice así, que Alabaun y Japa, a tartaruga, era possivelmente dos animais da terra aquele que mais sabiduría tinha. Ok? Mas ela tinha um defeito muito sério, tá? Que ela, em certo momento, ela começou a falar assim, se eu sou o animal que mais sabedoria tenho, que eu conquistei essa sabedoria, eu tenho que valorizar isso. Então, o que eu vou fazer é esconder a sabedoria que eu tenho para que os demais animais, tá? Não possam usufruir dela, não possam pegar minha sabedoria, e eu vou começar a comercializar com ela. Então eu vou virar o animal mais rico da terra. Assim foi que ela um dia pegou sua sabedoria e colocou aqui nas costas. É por isso que vocês veem que a tartaruga tem o caparazão, né? E foi para dentro do mato. Ela escolheu o Peifa, na palmeira sagrada de Fá, e ela escolheu essa palmeira para guardar em segredo sua sabedoria lá no topo da palmeira. Assim foi que ela começou a querer escalar aquela palmeira. Só que ela, tá, como o peso de sua sabedoria era tanto que ela puxava para trás. Então ela queria escalar a palmeira com a sabedoria aqui na frente. Por essa razão ela não conseguia abraçar o tronco da palmeira para começar a subir. E ela caía uma vez, caiu duas vezes, caiu três vezes. E ela caía sistematicamente, tá? E nisso estava vindo o Igbin. O Igbin estava de passo por aquele caminho, tá? E quando o Igbin viu a situação de que a tartaruga não conseguia subir a palmeira, ele chegou perto da tartaruga, ela ainda estava no chão. E o Igbin falou de que porque ela não tentava colocar essa sabedoria, a cabaça que ela continha com sabedoria, nas costas. E que ela fizesse bastante força para conseguir subir. Tá? A tartaruga, por seu ego e por sua vaidade,
em primeiro momento, não quis saber da ideia do Igbin, tá? Mas logo que o Igbin seguiu seu curso, a tartaruga, já vendo de que Igbin não estava vendo ela, decidiu seguir o conselho do Igbin. E aí ela colocou aquela cabaça aqui nas costas. E aí, com muita determinação e esforço, começou a subir o tronco da palmeira devagar. Quando estava já prestes a chegar ao topo da palmeira, tá? Em um galho da palmeira, estava sentado Exu. Tá? E Exu estava aguardando a tartaruga subir até onde ele estava. Tá? Quando a tartaruga somou lá no topo da palmeira, Exu começou a dar risada da tartaruga. E começou a soar com a tartaruga. Começou a tirar de sério a tartaruga. E ele falou assim: você que é o animal mais sábio do mundo. Você passou trabalho para chegar até aqui. Você que é o animal mais sábio. Você é o melhor de todos, o mais vaidoso. Aquele que possui a cabaça onde tem toda a sabedoria do mundo. Você precisou de um bicho simples como o Igbin para que ele te ensinara como você deveria subir até o topo da palmeira. Aí a tartaruga começou a se encolerizar, tá? Ela montou em ira, ficou irada. E foi tanto o descontrole que ela ficou assim, de que Exu estava soando com ela, foi muito para seu ego e sua vaidade, que ela caiu daquela palmeira. Tá? E quando ela caiu de costas, tá? Onde ela estava levando aquela cabaça com sua sabedoria. E aquela cabaça estourou. E aí a sabedoria do mundo começou a se espalhar por todo o planeta. É por isso que hoje não existe nenhuma pessoa do mundo que possa asseverar que possui toda a sabedoria que existe no planeta. A tartaruga, quando ela foi orientada a fazer o sacrifício, tá? Ela não só decidiu não fazer o sacrifício, sino que ela saiu falando mal do Saguó. Tá? E a advertência que o Saguó, pelo próprio nome místico do Saguó, tinha dado para a tartaruga era justamente isso. Não existe ninguém tão sábio como para amarrar água num paño. Não existe alguém tão inteligente assim como para saber quantos graus de areia existem no mundo. Não existe nenhum viajeiro que possa conhecer o final de todos os caminhos que tem na Terra. Tá? E ela falou de que não importa o que Ifá estava dizendo, não importa o que eles achassem do que ele iria fazer. Ela iria fazer porque era o bicho, era o animal mais sábio do planeta. Ela tinha capacidade. Ela se achou mais que o próprio Saguó, ela se achou mais que o próprio Ifá. Tá? Por isso que o verso termina dizendo, tá? Por mais que a tartaruga possua a sabedoria do mundo, ela precisou da sabedoria do Igbin. Por essa razão é que a sabedoria do mundo não vai acabar. É por essa razão que a sabedoria do mundo ficou esparcida pelo planeta, pela Terra. Tá? Então, essa é a história do Odu Oturupon-Meji. Tá? Essa história traz algumas mensagens bem interessantes. Tá? Primeiramente, ensina a lição de humildade. Tá? Ninguém pode asseverar que é sábio. Na nossa tradição, isso é algo muito mal visto, ok? Ninguém acha que sabe nada. Tá? Alguém que realmente é sábio, ele sempre vai saber que tem alguma coisa mais por aprender. Tá? Ninguém tem a sabedoria, ninguém tem o poder de acumular a sabedoria dentro de uma cabaça. Essa é a primeira coisa que o Oturupon-Meji nos ensina. Tá? Obviamente, outra mensagem muito enfática da história é que a obediência de seguir os conselhos do Ifá e a obediência de realizar o sacrifício. Tá? Não é a primeira história que eu trago para vocês, onde o personagem decide não fazer o sacrifício indicado pelo Ifá e logo Exu aparece na trama da história atrapalhando o caminho daquele personagem. Tá? Então, o Oturupon-Meji é uma situação, essa história do Oturupon-Meji é uma situação muito gráfica de como atua Exu com a humanidade. Exu não apoia ninguém, mas muito menos vai apoiar aquele que não faz sacrifício. Tá?
Inclusive ele pode até atrapalhar, tá? O fato de uma pessoa não seguir uma orientação de fé, o fato de uma pessoa não fazer o sacrifício prescrito, é tomado como alguém que não tem a mínima intenção de mudar positivamente sua vida. Então, tudo o que se fez até esse momento, inclusive a própria consulta, já deixa de ter valor. Tá? É uma negligência espiritual. Então, Exu, que é aquele que faz cumprir a lei de Olodumare, é aquele que é encarregado de sancionar aquela lei. Por isso chamamos ele de Olopa Olodumare, que quer dizer policial de Olodumare. Tá? Ele não faz a lei, ele faz cumprir a lei. E ele pode sim chegar a atrapalhar alguém no caso de aquela pessoa demonstrar falta de humildade, arrogância, vaidade, não siga as orientações ou não faz o sacrifício prescrito. Ok? Outra particularidade dessa história, tá? é não subestimar os demais. Na história, o Ibin certamente não era o animal mais sábio. Inclusive era um animal que todo mundo tinha ele como alguém sem a mínima importância. Mas a pouca sabedoria que o Ibin tinha, alcançou como para assessorar e aconselhar de boa forma e com boa intenção ao animal mais sábio que existia na Terra. Tá? É por isso que o verso diz, com toda a sabedoria que a tartaruga acumulou, ainda assim precisou utilizar a sabedoria do Ibin. Tá? Então, como personagem positivo da história, aparece o Ibin. Tá? O Trungpa Meiji ensina através dessa história de que o ser humano, nessa circunstância específica, ou também como filosofia cotidiana de vida, devemos imitar o Ibin. Tá? O Ibin escalado não é soberbio, ninguém dá nada por ele, mas ele é capaz de percorrer na dele, porque ele não mexe com ninguém, longos caminhos, ele chega muito longe. Tá? Inclusive foi capaz de utilizar aquela pouca sabedoria que ele tinha para orientar aquele animal que se achava o mais sábio do mundo. Tá? Outra coisa que ensina essa história do Trungpa Meiji é de que a sabedoria deve ser compartilhada. Ok? Para alguém que pertence ao culto de Fá e dos orixás em geral, temos que entender isso. Tá? Ninguém nasce com sabedoria. Ninguém pode acumular sabedoria. Ninguém pode lucrar com a sabedoria. Tá? Uma pessoa que tem conhecimento pode viver de seu ofício. Tá? No caso que ele tenha treinamento, autorizações e tudo mais. Mas você não pode lucrar com a sabedoria. É dizer, tá? Você não pode ser avaro, não pode ser mesquinho, não pode ser egoísta com a sabedoria. Se uma pessoa precisa uma mão de você e você sabe como resolver esse assunto, você tem que lembrar da história do Trungpa Meiji e não atuar como a tartaruga, porque a tartaruga se ferrou. Tá? Você tem que atuar como o Ibin. O Ibin foi extremamente generoso. Tá? Inclusive o Ibin percebeu que a tartaruga não estava sendo educado com ele. Ela falou para ele de que ele não sabia nada e de que ele estava falando com o animal do planeta que mais sabedoria tinha. Tá? Mas mesmo assim, tá? Que isso é uma atitude bem arrogante dos que acreditam que sabem tudo. Quando o Ibin já não estava na cena e não estava vendo a tartaruga decidiu seguir o conselho do Ibin. Então, a mesquindade, o egoísmo, sempre traz a colação, sempre traz conectado, é algo praticamente inevitável, a arrogância. Quando uma pessoa não tem generosidade, não gosta de compartilhar aquilo que aprendeu, não gosta de compartilhar um ofício, um conhecimento, uma palavra, um conselho, normalmente quem limita essa bondade, essa generosidade é a própria arrogância do indivíduo, assim como a própria tartaruga. Tá? A tartaruga ficou condenada a carregar uma cabaça nas suas costas completamente vazia. Completamente vazia. Ok? Então não chegou a lugar nenhum.
até porque ela perdeu toda aquela sabedoria. Outra mensagem que podemos extrair dessa história, tá? Não é à toa que na história se menciona o Opé e Fá. Tá? Não foi uma árvore aleatória que a tartaruga escolheu para ir a esconder sua sabedoria. Tá? Então está falando enfaticamente nessa história do conhecimento do Ifá. Tá? Como falei anteriormente, o sacerdote pode sim valorizar seu trabalho, pode viver de seu trabalho sem problema nenhum, até porque na cultura iorubá o sacerdócio é considerado uma profissão. Tá? Mas isso é muito diferente a lucrar ou ser egoísta e avaro com o conhecimento. Tá? Exu e o próprio Ifá não vão aceitar isso. Tá? Não vai aceitar de que um seguidor de Ifá utilize seu conhecimento para privar de um benefício os outros. Muito pelo contrário, seu conhecimento deve estar à disposição de melhorar a vida dos outros. É uma vida de serviço. A ferramenta que o sacerdote tem é sua sabedoria e seu conhecimento. Assim como qualquer outro ofício, você sempre vai precisar de ferramentas. Mas o sacerdote possui conhecimento. Tá? Não adianta você ter templo, tem utensílios, tem artefatos, tem ferramentas no sentido físico. Tá? A verdadeira ferramenta dos seguidores de Ifá e a verdadeira ferramenta dos sacerdotes não é outra coisa que a sabedoria e o conhecimento. Mas você tem que colocar isso em prol dos outros. Você não pode ser mesquino nem egoísta e fazer como a própria tartaruga, que ela decidiu esconder aquele conhecimento para que os outros não pudessem se beneficiar dele. Ok? O Tulupão Mechi fala muito sobre isso. Tá? O conhecimento de Ifá ficou aqui na Terra, através de Urumila, para justamente ser repartido. Tá? Todo mundo sabe isso. Quem pratica Ifá sabe isso. Que ninguém sabe tudo. Tá? E muitas vezes, que isso também se reitera aqui na história de Tulupão Mechi, quando aparece, você vai consultar para uma pessoa determinada, quando aparece um Odu e os babalaos começamos a recitar Ifá, a interpretar Ifá para essa pessoa, muitas vezes é aquele avô mais novo que de repente é o único verso que ele sabe de aquele Odu, é aquele verso que vai dar certo no problema da pessoa. E é aquele verso que traz o sacrifício indicado que vai melhorar a vida da pessoa. Então, sempre que vamos a lidar com sabedoria e conhecimento, é algo extremamente poderoso. Temos que ser cientes disso e não subestimar o outro. O pouco conhecimento que o outro pode ter pode ser muito mais eficiente que o muito do conhecimento que nós podemos possuir. Isso é importante. Por isso, sabedoria, conhecimento de Ifá, tá? É uma ferramenta poderosíssima sempre e quando você saiba utilizar. Tá? É por isso que os anciãos normalmente são muito fechados na hora de ensinar certas coisas para pessoas jovens. Justamente por isso, porque eles sabem o poder que o conhecimento pode chegar a ter. Tá? E uma pessoa tem que estar equilibrada, madura, ter caráter, possuir humildade para poder pegar essas ferramentas. Tá? Mas você nunca pode subestimar o outro. Você nunca sabe se aquela única coisa que essa pessoa sabe pode salvar sua vida ou pode melhorar significativamente sua vida. É por isso que você tem que sempre ser humilde, aprender de todo mundo. Tá? Ninguém sabe tudo, assim como o Tulupão Mechi. De aí é que chamamos um dos nomes de Tulupão Mechi o Lobão, que quer dizer aquele que possui sabedoria. O Lobão quer dizer sábio. O Lo vem do prefixo de possuir. Okbon é sabedoria. Então, o Lokbon é sábio, é alguém que possui sabedoria. Tá? E esse Odu ganhou esse apelido justamente em base à história que eu contei para vocês. Tá? O Lokbon. O Tulupão é também um nome mais clássico, Tulupão Mechi. Ok? Mas o Lokbon é um nome clássico. Tá? Esse Odu, já falando um pouquinho mais em base a um Ifá um pouquinho mais profundo e metafísico, é um Odu que
fala de não ser soberbio, tá? É um modo que normalmente a pessoa tem que evitar a soberbia, tem que evitar a vaidade, o narcisismo, todo o que seja confrontar o outro, todo o que seja acreditar que você é mais que o outro, tá? Ninguém na história diz de que Alabaum dizia ter uma sabedoria que realmente não possuía. Não está falando isso o Turpon Meji. Na história é enfática. Alabaum sim era o animal mais sábio que existia. Ela conseguiu coletar e acumular muita sabedoria dentro de uma cabaça. Tá? Mas o problema não era a falta de sabedoria. O problema de Alabaum não foi se fazer passar por sábio e realmente era um ignorante. O problema de Alabaum foi sua conduta, sua arrogância. Quanto mais conhecimento e sabedoria Alabaum tinha, mais arrogante Alabaum se tornava. Tá? Então o Turpon Meji está muito relacionado a isso. Tá? De você sempre, quanto mais sábio você é, mais humilde você tem que ser. Tá? Inclusive tem alguns versículos desse Odu que você, quando está recitando em frente ao Ifá, você tem que virar de costas, tá? Para o Ifá, tá? Porque quando você invoca a energia desse Odu, o Turpon Meji não gosta de ser confrontado, porque ninguém é mais sábio que ele. Todo mundo tem que ter uma postura humilde. Então você não pode olhar ao rosto de o Turpon Meji, tá? Mas essas são coisas mais de treinamento para o Moawo, ok? Tem alguns versículos que são muito fortes nesse Odu. Tá? E você tem que virar de costas. Ok?